Olá! Nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o cuidado farmacêutico ao paciente com diabetes mellitus. E hoje nós vamos falar da terapia oral. Bom, e quando falamos de terapia oral, estamos nos referindo principalmente ao diabetes mellitus do tipo 2. Esse slide, ele traz a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes em sua última atualização, na qual estabelece a conduta inicial conforme a condição clínica atual e o peso do paciente. Então, veja bem, se o paciente ele apresenta manifestações leves, ou seja, sintomas leves, ele tem uma hemoglobina glicada menor que 7,5%. Ele tem uma glicemia menor que 200 mg por decilitro, tá? É suficiente a modificação do estilo de vida associado à metformina em monoterapia. Agora, se este indivíduo ele apresenta manifestações moderadas, sintomas moderados, ele tem uma hemoglobina glicada maior que 7,5% e menor que 9%. Ele tem uma glicemia também maior que 200 e menor que 300, né? Entre 200 e 299. Ele precisa ter modificações do estilo de vida e ele vai utilizar metformina associada a um outro agente anti-hiperglicemiante, ok? Bom, e se ele tem, por exemplo, manifestações graves associado a uma HbA1c de 9%, tá? Maior que 9%, ele tem sintomas graves ou ele está tendo uma perda significativa de peso ou ele tem uma glicemia maior que 300 mg por decilitro. Neste caso, modificação do estilo de vida e insulinoterapia, ou o agonista de receptores de GLP-1, né, como a exenatida, liraglutida, a dulaglutida. Nesse caso, né, num caso mais grave, não adianta tentar o tratamento com medicamentos orais, porque os medicamentos orais não conseguem reduzir a glicemia a um nível aceitável, ao nível ideal. Portanto, neste caso, vai ser necessário sim o uso de um medicamento injetável. Bom, a hospitalização ela deve ocorrer quando? Quando a glicemia estiver maior que 300 mg por decilitro, associado a uma cetoacidose diabética ou uma doença grave intercorrente ou uma comorbidade. E aí, após a alta hospitalar, deve-se iniciar, então, o tratamento ambulatorial, conforme as recomendações que estão aqui descritas, ok? Bom, veja bem, e o que é preconizado? Que o primeiro retorno do meu paciente ao médico seja feito após 1 a 3 meses de tratamento, isso dependendo, é claro, da condição clínica dele, tá? E dos exames laboratoriais. E após esse período, o médico, então, ele vai individualizar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? Bom, e vamos lembrar aqui quais são as metas? As metas terapêuticas são as seguintes. O paciente ele tem que ter uma glicemia de jejum ou pré
pré-prandial, que é aquela antes do almoço ou antes do jantar, menor que 100 miligramas por decilitro. Também uma glicemia pós-prandial de 2 horas, menor que 160 ou menor que 180. Isso vai depender se ele é idoso, se ele é um adulto jovem ou se é uma criança, certo? E a redução parcial e proporcional da hemoglobina glicada. Nós vimos também que, em geral, para um indivíduo adulto, jovem, o ideal é que a hemoglobina glicada dele esteja igual ou menor a 7%, tá? Bom, nesse outro slide, tem aqui qual a conduta, como acrescentar um segundo agente conforme o nível da hemoglobina glicada e o peso do paciente. Veja bem, as opções, que nós temos aqui de um segundo agente podem ser agonistas do receptor de GLP-1, como, por exemplo, a liraglutida, a exenatida, a dulaglutida, que auxiliam, inclusive, na redução do peso. Ou ainda, inibidores do SGLT2, como a empaglifosina, a dapaglifosina, que são medicamentos que também auxiliam na redução de peso. Ou ainda, inibidores da DPP4, da enzima DPP4, que são as gliptinas, a sitagliptina, a vildagliptina. Ou ainda a pioglitazona, ou as metiglinidas, ou sulfonilureias. Veja bem, as sulfonilureias é a última opção. Por quê? Porque as sulfonilureias levam a ganho de peso, a um ganho ponderal. Então, se o paciente ele já está com sobrepeso ou com obesidade, as sulfonilureias não são a classe mais indicada para esse paciente, tá? Bom, e numa etapa 3, caso o indivíduo necessite aí de um terceiro agente anti-hiperglicemiante oral, ou caso ele precise de um injetável, certo? Então, como que deve ser avaliado? Se em um mês não atingir as metas, de hemoglobina glicada, menor que 7%, glicemia de jejum e pré-prandial, menor que 100 mg por decilitro, ou uma glicemia pós-prandial de 2 horas, menor que 160, deve-se adicionar um terceiro agente oral ou iniciar a insulinização, com uma insulina basal ou uma pré-mistura, tá? Deve-se ainda intensificar a insulinização até atingir as metas, que foram aqui colocadas, certo? Bom, e atenção, sempre que possível, utilizar métodos informatizados de avaliação de dados da glicemia para a geração de um perfil glicêmico, mais o cálculo da glicemia média e mais o cálculo da variabilidade glicêmica, certo? Recomenda-se a realização de 6 glicemias, 3 pré-prandiais e 3 pós-prandiais por dia, durante os 3 dias anteriores à consulta de retorno. Então, a gente deve orientar o paciente com relação a isso, certo? 3 dias antes da consulta de retorno, ele vai fazer a determinação da glicemia capilar dele, ele vai anotar no mapa glicêmico e ele vai fazer 6 medidas, tá? São 6 medidas. 3
pré-prandiais e 3 pós-prandiais, ok? Bom, nessa outra figura, nós temos aqui, né, um esquema didático, certo? Enfatizando que a insulinização ela pode ser necessária a qualquer momento durante a evolução do diabetes mellitus tipo 2, certo? E algumas condições vão exigir essa insulinização imediata. Quais são essas condições, tá? Veja bem, quando eu tenho uma inefetividade da terapia com um agente oral, pode-se tentar 2 agentes, certo? Se não der resultado, eu tento 3 agentes. E se não der resultado, entra-se com a insulina. Ou é possível também, utilizou um agente oral, não deu resultado, se o paciente estiver aberto a receber a insulina, pode-se tentar a insulinização direto aqui. Agora, quais são as condições que exigem essa insulinoterapia imediata? Quando o indivíduo estiver tendo emagrecimento rápido e inexplicado, tá? Quando há uma hiperglicemia grave associado a uma cetonemia ou cetonúria. Quando ele tem doença renal ou hepática, na gravidez, quando há casos de infecção, tá? Em casos de cirurgia e pós-infarto agudo do miocárdio ou o AVC. Então, são condições que vão exigir, né, a insulinoterapia. Bom, e nós vamos falar então aqui do perfil farmacológico das classes de medicamentos usados no diabetes mellitus.